A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos aqui para juntos continuarmos a nossa jornada de capacitação que acabou de se iniciar quando nós tivemos a nossa aula sobre cenários. Então nós vimos que o cenário é um ambiente onde muitas coisas visíveis e invisíveis acontecem e que nós temos que entender esse cenário para que possamos agir como pessoas, mas também agir como servo de Deus, como agente do reino de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, e agora nós vamos ter aulas para nos instruir a atuarmos dentro do cenário como servo de Deus. E você é o nosso convidado para darmos mais um passo nessa jornada de capacitação. Mas antes de darmos esse passo, eu quero convidar você para que possamos estar pedindo a direção de Deus, a revelação de Deus, para que nós possamos, então, caminhar com segurança até as fontes da sabedoria de Deus. Vamos orar, então, a partir de agora. Pai, em nome de Jesus, nos reunimos aqui como alunos para aprender um pouco mais de Ti. Declaramos a nossa dependência da Tua graça e também a nossa dependência da Tua instrução. Venha, Senhor, nos dirigir neste momento para as fontes do conhecimento e da sabedoria. Que os céus se abram, Senhor, ó Deus, e que a Tua revelação, ela venha sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, caminha conosco, Senhor, neste processo de capacitação. Fala aos nossos corações, escreve nas tábuas do nosso coração a Tua vontade e a Tua revelação. E levanta um povo, Senhor, instruído para este tempo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Está pronto para a gente caminhar mais um pouco? Nós tivemos a aula passada, que foi a abertura da nossa caminhada, da nossa jornada, do nosso curso, onde nós falamos sobre cenários. E cenário, nós vimos que ele é um ambiente composto, né, de elementos e atores que interagem entre si, gerando uma dinâmica que afeta todo mundo. Eu e você, nós somos afetados pelo cenário. Todas as forças que estão atuando dentro do cenário, elas afetam a nossa vida. Só que nós também somos agentes dentro desse cenário e nós também temos a capacidade de afetar a vida do outro, de várias maneiras. E Jesus Cristo nos elegeu nele para que fôssemos uma força poderosa nesse cenário, com capacidade de afetar de forma significativa qualquer estrutura dentro desse cenário visível e invisível. Você está pronto para isso? Agir no cenário? Então, a partir de agora, todo o nosso curso ele vai se desenvolver dentro do cenário que nós estudamos na aula passada. Com todas as pressões que o cenário ele exerce sobre as nossas vidas, com todas as dinâmicas que o cenário pode gerar sobre nós, sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa forma de agir, até sobre a nossa fé. Mas o fato é que nós estamos dentro do cenário e nós temos que caminhar nesse cenário. E o Senhor Jesus declarou que Ele estaria conosco, para caminhar conosco neste cenário. Então hoje nós temos uma aula muito empolgante e eu quero convidar você para nós não perdermos nenhum momento dessa aula aqui, haja vista que Deus tem algo muito especial para falar conosco. Portanto, vamos caminhar um pouco e eu quero mostrar aqui para vocês. Dê uma olhada aqui nesses slides, eu vou mostrar uma sequência aqui que são de 10 slides. E que depois nós vamos fazer uma análise desses slides aqui, que são situações cotidianas que a gente enfrenta, para que nós possamos, então, entender o propósito e a direção dessa aula aqui. Olha só, esse primeiro slide aqui é um grupo de jovens fumando crack. Estranho, né? Esse segundo slide mostra aqui cenas de homossexualismo e prostituição. Também estranho, né? O terceiro slide mostra uma rebelião num presídio. Também estranho e entristecedor. Esse quarto slide aqui, um ônibus pegando fogo, uma cena de violência urbana. Mas vamos continuar olhando nossos slides aqui. Agora eu coloco uma cena aqui com 4 líderes mundiais ligados à área de governo. O slide seguinte aqui é uma cena do nosso Supremo Tribunal Federal, que representa o Poder Judiciário. Esse outro slide aqui, nós vemos aqui a Câmara Federal numa das suas sessões.
Também são 3 slides que retratam uma certa realidade. Mas vamos continuar. Tem esse slide aqui que nós estamos vendo, várias mãos levantadas num momento de adoração. Esse outro slide aqui, uma cruzada evangelística na Nigéria. Olha a multidão de pessoas. Agora nós estamos vendo aqui, dentro de um templo, um avivamento pentecostal, um momento muito especial do povo de Deus reunido. Veja só, esses 3 últimos slides também nos colocam dentro de uma determinada realidade. Se nós observarmos, os 4 primeiros slides, eles têm uma realidade triste. Os outros 3 slides que mostram governantes, poder judiciário, poder legislativo, mostram uma determinada realidade. E esses 3 últimos aqui nos colocam dentro de uma outra realidade. Uma realidade de igrejas, uma realidade de comunhão, enfim. Agora eu faço uma pergunta para você. O que tem de comum nesses 3 slides? Se nós fôssemos classificá-los dentro de uma visão mais ou menos comum, como é que você classificaria esses grupos de slides que nós colocamos aqui? Esses 3 grupos de situações. Se você olhar o primeiro grupo, você pode ver que são coisas ruins. Então, na realidade, que eu diria que esse grupo está sob uma influência de um reino das trevas. Quando eu olho para o grupo número 2, governantes, poderes constitucionais, nós vemos então que este grupo de realidades aqui nos coloca debaixo de um governo humano. Eu chamaria de reino humano. E esses slides de adoração, cruzada e tudo mais que nós vimos aqui, nos coloca sob a perspectiva do reino dos céus. Então vamos lá. Quando nós falamos na aula passada sobre cenário, e eu mostrei esse globo aqui, terrestre, e com as estruturas que sustentam, nós falamos também que tudo que se sucede aqui está sob a influência de reinos, influências espirituais. Então o que acontece aqui na Terra está sob influências espirituais do bem, influência espiritual do céu, do reino dos céus, influências espirituais do reino das trevas e também a influência humana, a influência do mundo natural. Então essas setinhas todas que estão aqui em cima dos países, você vai olhar aqui, o azul representa o reino dos céus, o vermelho o reino das trevas e o branquinho, o amarelinho representa o reino humano. O fato é que hoje nós vamos estudar sobre reinos. E todos nós estamos debaixo de influência de reinos. Eu estou sob influência de reinos. Você também está sob influência de reinos. Você está sob influência do reino dos céus, você está sob influência do reino das trevas e você está sob influência do reino humano. Esses 3 reinos influenciam as nossas vidas de uma maneira tremenda. E todo líder tem que entender que ele está dentro de um cenário em que todos os elementos que estão se movimentando dentro desse cenário estão debaixo de influência de reinos. Até mesmo os governos humanos estão debaixo de influência de reinos. Porque a pessoa que está exercendo o poder num governo humano, ele está conectado a alguma realidade espiritual. Então, consequentemente, o agir dele de forma visível leva consigo a inspiração do reino espiritual no qual ele está conectado. Interessante isso. Todo líder tem que conhecer isso. Às vezes você tem uma classe de escola dominical, e ela é pequena, de adolescentes, você tem que entender como esses adolescentes eles reagem dentro desse cenário quando estão sob influência de reinos. Você pode ser um líder de obreiros, líder de outros líderes, você tem que entender que tipo de influência estão convergindo para a mente e a vida dos liderados que você tem. Pode ser um grupo de jovens, grupo de mulheres, enfim, não importa qual seja o grupo, até mesmo um grupo de trabalho secular, que nada tem a ver de religioso, mas nós temos que entender que lá também tem influência de reinos. É muito interessante essa aula de hoje, porque a Igreja de Jesus Cristo, ela está dentro de um reino. Nós, como servos de Deus, estamos debaixo de influência de reinos. E nós temos que entender
quem nós somos e como nós devemos agir e o que Deus espera de nós quando nós estamos num ambiente em que os reinos estão ativos e sempre influenciando a nossa forma de ver, de pensar, sentir e agir. Reinos. Estamos debaixo de reinos. E é por isso, então, que a nossa aula de hoje, ela será sobre reinos. Então eu coloquei essa imagem aqui, uma pessoa debaixo de pressão, ou seja, todos nós estamos aqui com o rosto interior e às vezes exterior, como desse rosto dessa mulher aqui, que ela está debaixo da pressão de reinos. E hoje, naturalmente, nós vamos estudar sobre o reino dos céus. Esse slide aqui que mostra essa parte em azul, a influência do reino dos céus. E para isso, então, eu vou estabelecer aqui um objetivo que nós vamos atingir na aula de hoje. Eu coloquei 3 objetivos aqui. O primeiro deles que está aqui é conscientizar os alunos do curso de Teologia aplicado ao serviço cristão sobre a realidade do mundo espiritual, a sua organização e a influência que exerce sobre o ser humano. O segundo objetivo que está aqui é habilitar os alunos a identificarem as ações dos agentes do mundo espiritual. E o terceiro objetivo, que também está aqui, é reconhecer a necessidade de capacitação permanente para agir no mundo espiritual. Então, esses 3 objetivos vão guiar a nossa aula de hoje. E para que nós possamos atingir esse objetivo, eu tracei aqui um roteiro, que nós vamos ver aqui, tem 4 itens, sendo que o item número 1, nós vamos tratar de conceito de reino, na aula de hoje, o que é um reino. O número 2, vamos falar sobre o reino dos céus, e aqui nós encerramos a aula de hoje. E na aula que vem nós vamos falar sobre o reino das trevas, e na outra aula nós vamos falar sobre guerra espiritual. Se nós temos reinos antagônicos atuando no mesmo ambiente, seguramente nós estamos num campo de batalhas. Por isso a aula sobre guerra espiritual, ela tratará dessa temática, que é inevitável que isso venha a acontecer. Mas é interessante que antes de nós passarmos ao nosso roteiro, eu escrevi algumas coisas aqui que está na nossa apostila, como considerações iniciais, e que eu quero ler para nos posicionar dentro da aula de hoje. O mundo em que vivemos tem incentivado de todas as formas o ser humano a viver um materialismo tão intenso que a noção de um mundo espiritual vai se tornando cada vez mais rarefeita na mente das pessoas e até de muitos cristãos. Por outro lado, observa-se que ainda existem muitas crenças equivocadas acerca do mundo espiritual. Para muitos, parece que tudo não passa de um folclore. Entretanto, o mundo espiritual ele existe, ele é organizado, inteligente e possui a capacidade de influenciar ou interferir na vida das pessoas, para o bem e para o mal. Por isso, é necessário conhecê-lo e preparar-se para agir nesse cenário segundo as orientações da palavra de Deus. Por outro lado, a Igreja de Jesus Cristo foi estabelecida na Terra com o propósito de interferir diretamente neste mundo espiritual. Consequentemente, esta interferência provoca reações que devem ser conhecidas e enfrentadas por todos os cristãos. Por isso, este assunto foi estruturado como uma das disciplinas do nosso curso, com o título de Organização do Mundo Espiritual, para que os participantes deste curso estejam mais conscientes sobre a realidade do mundo espiritual e saibam identificar a ação dos seus agentes e reconheçam a necessidade de capacitar-se para atuar como instrumento do reino de Deus com eficácia neste cenário. Finalmente, saibam que vocês são indivíduos de grande interesse dos reinos aqui apresentados. Portanto, esforce em conhecê-lo melhor, pois só assim terá as condições de discernir os espíritos, como está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 15. Fala sobre discernimento no mundo espiritual. Estude a palavra de Deus, ore, consagre a sua vida, revista-se das armaduras de Deus e engaje-se no bom combate. Nós vamos caminhar agora, vamos entrar no nosso roteiro aqui, depois dessas considerações. Nós vamos então entrar no nosso roteiro, no nosso item número 1,
nós vamos falar então sobre o conceito de reino. Vamos olhar esse slide aqui, eu vou seguindo aqui uma sequência, vou colocando aqui os slides, nós vamos andando devagarzinho para que você possa compreender e acompanhar a exposição que está sendo feita aqui. Então vamos lá, definição de reino. O que é um reino? Na realidade, como nós colocamos aqui, é uma estrutura de poder organizada, dirigida por um soberano, com atuação sobre uma determinada região ou espaço geográfico. Então o reino, interessante isso, né? Então o reino não é uma pessoa só, é uma estrutura de poder organizada e que age numa determinada área, num determinado território. Quando eu falo de estrutura organizada, então não é só uma pessoa, é um conjunto de pessoas que têm poder para conduzir um pensamento, uma forma de agir que afeta a todos que estão naquela área sob a sua jurisdição. Vamos dar alguns exemplos aqui, eu quero mostrar aqui alguns exemplos de palácios que representam reinos. Por exemplo, aqui nós vamos ver aqui o Palácio de Versalhes. Esse palácio aqui é um palácio antigo, que imperadores já habitaram aqui dentro, reis já habitaram aqui dentro. Isso aqui está na França até hoje e a sede do governo da França está ali. Eles não são mais aquele reino como já foram, mas a beleza dos castelos estão lá e hoje ali abriga o governo da França. Mas veja só, é a sede de um reino. Vamos agora dar uma olhadinha no Kremlin, na Rússia, esse outro slide aqui. É quase que uma cidade onde estão localizadas as estruturas de poder da Rússia. E olha que poder que a Rússia tem. Agora nós chegamos aqui na Inglaterra, Palácio de Buckingham. Aqui está onde mora a rainha da Inglaterra. Também é uma outra estrutura de poder, né, conectada ao chamado Reino Unido. Se você entrar um pouquinho dentro desses palácios, nós vamos ver a riqueza que eles são por dentro. Só como curiosidade, eu gostaria que você entrasse na internet, na hora que você estiver fazendo seus estudos em casa, e você colocasse assim, palácios e reinos, monarquias, e você começasse a olhar os palácios, e depois você começasse também a ver esses palácios por dentro, para você ver aonde o representante desses reinos habitavam, e muitos habitam até o dia de hoje. Mas nós estamos mostrando aqui o Palácio de Buckingham, né? E aqui tem uma sala de recepção dentro desse palácio. Eu mostro também nessa outra figura aqui a família real. Veja que eles não são muitos. Eles são um grupo até relativamente pequeno, a família real. É claro que na estrutura de poder tem mais gente, né? E no caso particular aqui da Inglaterra, nós vamos ver aqui, eles chamam de Reino Unido, mas olha nesse mapa aqui, o que está em vermelhinho é só a Inglaterra. A Grã-Bretanha, ela já envolve a Inglaterra, mas envolve também a Escócia. E você vai ver o Reino Unido já engloba também a Irlanda, ou seja, engloba a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda e também o País de Gales, como está aqui nessa imagem aqui. Mas vamos ver como é que se estrutura esse poder de um reino. Eu estou falando agora de um reino conceitual. E todos os reinos aqui da Terra, eles obedecem mais ou menos essa mesma estrutura que nós vamos passar aqui. Então vamos olhar esse slide aqui que fala sobre estrutura de um reino. Então eu coloquei uma pirâmide aqui, um triângulo, onde logo na parte superior, aqui eu coloquei um rei, que pode ser um monarca, pode ser um imperador, enfim, é aquela autoridade, pode ser um faraó, é aquele que representa toda a estrutura de poder. E ele é a palavra final para tomar as decisões em relação ao reino. É que no nível logo abaixo do rei, né, estão os nobres, que são aquelas pessoas que estão mais conectadas ao soberano, e são eles que elaboram leis, são eles que influenciam as decisões do soberano, e esse grupo é um grupo privilegiado. Logo abaixo deles eu colocaria aqui os gestores. Aqui estão os administradores, comandantes de exército, enfim, pessoas que trabalham segundo as orientações, né, dos nobres, naturalmente, e dos decretos reais. É onde
está a grande administração, onde as coisas acontecem. A nível de planejamento, a nível de implementação. E no último nível aqui, nós observamos que está o povo, os escravos, ou os funcionários, ou os cidadãos. Então veja só, tirando o povo, os cidadãos, do nível gestores, nobres e rei, a estrutura de poder ela está ali. E agora, isso aqui funciona para cada área geográfica. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil. O Reino do Brasil está lá em Brasília, no Palácio do Planalto. Então, quando o presidente da República ele assina um decreto, esse decreto ele tem validade em todo o território nacional. Então, se você passar 1 metro da fronteira do Brasil para dentro do Uruguai, já não vale mais. Por quê? A autoridade legal do soberano, ela tem uma área de abrangência limitada. Então nós vemos que, mas sobre essa área de abrangência, o soberano ele tem autoridade. Então veja só, um soberano não age sozinho. Se você olhar, por exemplo, e é bem conhecida a história lá do Egito, do faraó, ele representava toda a estrutura de poder, mas ligado a ele você tinha uma classe de pessoas que eram os nobres, e Moisés fez parte dessa classe. Essa classe tinha várias autoridades ali dentro, inclusive autoridades religiosas, que elas não tinham ação direta no governo, mas elas influenciavam um governo. Para se ter uma ideia, por exemplo, no Egito, o faraó levantava entre 3 e 4 horas da manhã e ele era conduzido pelos sacerdotes diariamente para o templo de Ísis, para o templo de Arto, enfim, para um templo, e ele lá tinha que fazer as orações, e isso era todos os dias. Então veja só que nesse grupo que constitui a autoridade, né, o poder estruturado, né, tem também religiosos. E se você perceber isso, em quase todas as nações você vai encontrar a figura religiosa muito associada à figura do soberano. Sejam eles reis, sejam eles imperadores, sejam eles presidentes de república, excetuando talvez os países que não creem absolutamente nada e que não é tão verdade assim. Mas nós estamos falando então sobre uma estrutura de poder. Vocês entenderam até agora que todo poder ele é estruturado? Se você observar, a Babilônia também era assim, os assírios eram assim, os gregos eram assim, os romanos eram assim. Todos os impérios agiram dessa forma. E até hoje nós temos monarquias que estão estruturadas da mesma maneira. É interessante nós entendermos isso porque, quando nós estamos falando de reinos, os reinos estão estruturados em poder para exercer o seu objetivo. É interessante isso, né? Então vamos continuar aqui a nossa aula. Nós vamos falar agora sobre características de um reino. Olha para esse slide aqui. Um reino, estou falando de reino humano, ele tem um governo que ele é absoluto, dirige a nação. Ele tem um poder legislativo, onde são criadas leis e até de forma unilateral. Um reino não consulta o povo. Nós temos aqui o poder judiciário, que também faz parte dessa estrutura de poder, que eles geram leis, eles julgam, fiscaliza, pune pessoas. Ele é dominador. O reino humano é dominador, executa a política de conquista, expansão e de imposição das suas regras. Ele é acumulador de riquezas. Você não vai encontrar reis, monarcas pobres. É interessante, por quê? Eles são acumuladores de muita riqueza. E riqueza para eles também é uma maneira de manifestar o poder. Se você olhar, um dos reis mais ricos do mundo, não é nem na Inglaterra, não é na Espanha, é lá nos países asiáticos, não é nem no Oriente Médio. Isso ocorre nos países asiáticos. Então você vai ver alguns reis lá que eles vivem no meio de ouro, porque eles entendem que aquilo é a expressão do poder deles. Mas então nós acabamos até agora de ver o que significa reino humano. Então é uma estrutura de poder organizado, né, que age sobre uma área ou sobre um território. Nós estamos fazendo essa introdução aqui porque nós vamos falar agora sobre o reino dos céus.
E eu vou colocar um slide aqui, esse slide aqui, que nos leva para a porta de entrada sobre a nossa aula sobre o reino dos céus. E coloquei esses dois slides aqui, são apenas idealizações, para nós falarmos um pouco sobre o reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? Vamos definir aqui, eu gosto de sempre estar em cima da definição que está na apostila, para que nós possamos caminhar em cima da mesma base de referência. Então, o reino dos céus também é uma estrutura de poder, só que agora não é mais limitado. É uma estrutura de poder onipotente, organizada e de abrangência universal. Então, veja só, o reino humano, ele é uma estrutura de poder limitada, ela é humana, é frágil, ela é corruptível, enfim, ela é injusta e tudo isso acompanha junto. Mas quando você olha na definição aqui agora sobre o reino dos céus, também é uma estrutura de poder onipotente, significa que não tem poder maior, é o poder maior que existe no universo. Ela tem abrangência, ela é organizada, ela tem abrangência universal, ou seja, ela age no mundo visível, no mundo invisível, ela age em todo o universo. Isso é interessante. É baseada em princípios eternos e perfeitos. Tem domínio total sobre o mundo visível e invisível e não está condicionada a qualquer restrição de tempo, espaço, poder, ninguém. Isso é muito maravilhoso. Eu estou trazendo esse assunto aqui porque, na realidade, eu tenho observado que o povo de Deus conhece muito pouco sobre o reino de Deus. Essa aula aqui ela está comprimida em um espaço de tempo muito pequeno, para que nós pudéssemos falar com mais abrangência sobre o reino de Deus. Veja só, o reino de Deus é aquilo que nós anunciamos para as pessoas. O reino de Deus é o ambiente onde nós nos propomos a viver. E um dia nós temos esperança que nós vamos morar na capital do reino de Deus, que é a Jerusalém Celestial. Então veja só, quando eu estou pregando o evangelho para alguém, eu estou convidando alguém para entrar no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus. Olhe bem, fazer parte do reino. Isso é muito interessante. Então essa aula também, ela tem por objetivo ampliar o nosso conhecimento e, mais do que isso, a nossa consciência acerca do reino de Deus. Eu preciso ter essa consciência ampliada todos os dias, porque o reino humano está batendo na minha cabeça todos os dias, na sua cabeça também, na igreja, na família, enfim, o reino humano está aí todos os dias. O reino das trevas também está agindo todos os dias. E parece que no meio dessa dinâmica de poderes visíveis e invisíveis, nós vamos perdendo a consciência da grandeza do reino de Deus. Mas só pela definição que nós colocamos aqui, e vamos ler de novo, então, reino dos céus, aqui reino de Deus, reino dos céus é a mesma coisa. Então, é uma estrutura de poder onipotente, organizada e de abrangência universal. É baseada em princípios eternos e perfeitos, tem domínio total sobre todo o mundo visível e invisível e não está condicionada a qualquer restrição de tempo, espaço, poder e qualquer outro tipo de restrição que se queira levantar. Esse é o reino dos céus. Deu para entender até aqui? Nós estamos falando de poderes que operam no mundo onde nós estamos. Poderes que influenciam as nossas vidas. E quando eu estou, então, fazendo parte de uma igreja, eu tenho que entender que essa igreja, ela é uma agente do reino dos céus aqui. E se nós somos um agente do reino dos céus, eu estou conectado a essa estrutura de poder. De tal maneira que quando eu estou andando aqui na terra, eu não falo em meu nome. Eu falo em nome da estrutura de poder do reino ao qual eu pertenço. Isso aqui é muito interessante, amados, porque há muitos cristãos que parece que não têm ou não foram ensinados de que nós pertencemos a essa estrutura. E por isso, quando você tem ideia do que é o reino dos céus, não há como a gente andar com medo. Não há como a gente andar temeroso.
Vocês estão entendendo? Vamos continuar aqui. Eu não consigo entender por que tem crente que tem medo do mundo espiritual. Eu vi pessoas experientes, com longos anos de vida cristã, e que tinha medo de pessoas endemoniadas. Tem medo de pressão de uma cultura humana completamente contrária à palavra de Deus, e a pessoa tem medo de enfrentar isso. Ora, se nós conhecemos o reino dos céus, que é uma estrutura de poder onipotente, organizada e de abrangência universal, baseada em princípios eternos e perfeitos, tem domínio total sobre o mundo visível e invisível, e não está condicionada a qualquer tipo de limitação, eu não tenho que temer absolutamente nada. Porque todo o poder dominador do universo está ao meu favor e ao seu favor também. Então, estou falando aqui, mais uma vez, do reino dos céus. Mas vamos lá, e qual foi a origem? Tudo que aparece, todo reino teve uma origem, mas vamos olhar aqui agora o reino dos céus. Origem. E diz assim, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Lá está em Gênesis 2 e 4. Está dizendo, a origem dos céus, Deus é que criou isso. Gênesis 2 e 4, você vai encontrar essa frase. Nós vamos também ver lá em Colossenses 1 e 16, diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então, tudo que existe no céu, anjos, arcanjos, querubim, tudo que existe lá, e toda a beleza que o céu encerra, toda a regra, toda a lei, toda a autoridade, toda a glória, toda a beleza, foram criados por Deus. Ah, que coisa maravilhosa, hein? E diz mais, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, aqui o texto está dizendo o seguinte, que toda a organização, toda a estrutura de poder que o reino dos céus tem, foram criadas por Deus, por ele e para ele. Que uma coisa maravilhosa é isso, meus amados irmãos, isso fica muito perto de mim, muito perto de você. Mas vamos andar um pouco mais, nós estamos falando sobre a origem do reino dos céus. É interessante que eu estou falando isso no sentido geral, mas e o reino dos céus aqui na terra? Então, olha para esse slide aqui. Interessante que, quando eu olho para esse slide aqui, eu coloquei um texto que está no livro de Mateus 4:17, que diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Veja só, à medida que quando o homem, Deus, ele cria o homem, e o homem faz parte do seu reino. Mas a partir do momento que o homem rompeu com o reino de Deus, ele passa a viver o reino dele, e qualquer outro reino poderoso que chegou aqui, passou a dominar. Então, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Significa o seguinte, que o mundo, gente, sistema humano, está debaixo do governo maligno. E quando Jesus vem, ele vem exatamente para trazer de volta o reino dos céus que Adão havia rompido esse relacionamento. Irmão, estão me entendendo? Quando Adão decidiu ouvir a voz da serpente, do diabo, e ele aceitou, não só ouviu, mas agiu naquela proposta, ele rompeu com o reino dos céus. E a coisa foi tão séria que Deus disse para Adão, a terra tornou-se maldita por causa de ti. Ou seja, você estabeleceu, deu o governo para você, você simplesmente abandonou um governo que era conectado a mim e conectou-se a um outro governo. E Jesus, quando vem, por isso que Jesus é chamado o segundo Adão, porque ele vem trazendo de volta o reino de Deus para a terra. E ele começa a sua pregação dizendo exatamente o que ele vem fazer aqui, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu gosto dessa aula porque ela me levanta a minha autoestima, ela mexe com a minha fé,
ela mexe com a minha esperança, porque eu não estou sozinho aqui. Nós não estamos abandonados num planeta que alguns dizem que é a favela do universo. Não, Jesus veio aqui para trazer de volta o reino que o homem havia rompido com ele. E foi o homem que rompeu com o reino de Deus, porque ele decidiu contrariar uma orientação do Criador e aceitar uma proposta de um outro reino. E ele obedeceu àquela proposta de um outro reino. Imagina a tristeza do coração de Deus. Mas Jesus vem, é interessante que naquele ato do julgamento, do primeiro julgamento de Deus aqui na terra, onde Adão foi julgado, a mulher foi julgada, a serpente foi julgada, o diabo foi julgado, e ali Deus disse, ó, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. O que significa isso? Que da semente da mulher vai nascer um cujo reino vai subjugar o reino das trevas. Pisar a cabeça significa a cabeça onde pensa, significa você vai pisar sobre a inteligência, sobre a capacidade de articular, sobre a capacidade de gerar estratégias malignas. Então vai pisar sobre a cabeça da serpente. E Jesus veio exatamente para isso. E quando essa palavra é proferida, eu fico imaginando que todo ser humano que nascia, homem, o diabo corria para ver, será que vai ser esse? Deus se agradou de Abel. Ele falou, será que vai ser esse? Colocou ódio em Caim, matou Abel. Aí daqui a pouco levanta Moisés e diz, será que vai ser esse? Veio a perseguição no Egito. Assim, mas não era ele ainda. Aí daqui a pouco vem Davi, será que vai ser esse? E assim o diabo começa a tentar observar todos os partos na face da terra para saber se estava já na época de nascer aquele que pisaria a cabeça dele. E um dia vem Jesus, e ele veio exatamente para isso, dizendo, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eita, coisa maravilhosa. Então o reino do céu foi reintroduzido na terra por Jesus Cristo. Mais uma figura aqui só para a gente trabalhar um pouquinho a nossa imaginação. E vamos falar agora sobre a organização do reino dos céus. O reino dos céus nós falamos que é uma estrutura de poder organizada, então vamos ver essa organização. Então temos lá o Senhor Deus, nosso Pai Celestial, né? Eu coloquei aqui algumas palavras em grego aqui, que ela tem um sentido muito preciso. Ela designa governo ou domínio que tem Deus como ser soberano, né? Senhor Deus. Agora nós vemos Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amados, essa expressão Rei dos Reis é no universo. Vocês estão entendendo? Jesus não é rei aqui do Brasil ou aqui de uma cidade. Não, Jesus Cristo, ele é Rei dos Reis de todo o universo. Quando eu falo de todo o universo, eu estou colocando as coisas que você conhece, aquilo que você não conhece, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, tronos, dominações, principado, potestade, no céu, no inferno, tudo. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores de tudo. É interessante que nós vamos seguindo aqui. O Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, é o agente executor do projeto de Deus. A palavra que está lá no livro de João, chama assim, eu mandarei um outro Consolador. Lá diz, allos paracletos, como está aqui no grego. Quer dizer, outro de igual valor. É interessante olharmos que a Trindade é simplesmente algo incrível. Mas vamos continuar aqui falando sobre a organização do reino dos céus. Temos os arcanjos, que são seres celestiais com poderes singulares, dados por Deus para a execução de tarefas específicas e decisivas do reino dos céus. E mesmo aqui na terra. Os serafins são seres celestiais cuja função é louvar a santidade e a glória do Senhor. Essa classe de seres espirituais, eles são atraídos pela glória de Deus. E eles não se cansam de declarar que o nosso Deus é santo, 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 santo. É maravilhoso isso. E um dia Deus abre uma janela dos céus e mostra para o profeta Isaías como é que era o culto nos céus.
E quem estava cultuando naquele momento ali eram os serafins. E eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, serafins são seres ardentes. Significa que eles são dotados de uma luz tão intensa que você tem dificuldade de contemplá-los. Nós temos os querubins. São seres poderosos. Aparecem no início da criação, em Gênesis 3:24, como guardas da árvore da vida no Éden e também como guardadores da aliança, identificadas na arca no tabernáculo. É interessante que quando o homem é expulso do jardim do Éden, Deus coloca querubins ali, para que ele não tivesse acesso a algo que Deus colocou para que o homem não tivesse mais acesso quando ele estivesse em pecado. Mas é interessante também você observar que quando Deus manda Moisés fazer a arca da aliança, que ficava no lugar santíssimo, na tampa da arca, chamado propiciatório, Deus mandou que Moisés fizesse duas esculturas de querubins. E eram 2 querubins. E eles ficavam assim, aqui estava a arca, como se fosse um caixote, a tampa em cima, e um querubim ficava de frente para o outro. Eu identifico que, normalmente, esses 2 fatos dá-nos uma ideia que, dentre talvez as várias atribuições que tem um querubim, é também de guardar alianças, guardar coisas preciosas de Deus. Então, como guardar a palavra, a fidelidade da palavra, como guardar uma área, no caso ali, o acesso à árvore da vida. Eu chamaria, talvez, isso aqui uma interpretação mais específica. São anjos lutadores, mas também são anjos guardadores, que guardam aquilo que Deus colocou para que fosse guardado. Continuando ainda, nós temos os anjos. E olha que nosso slide aqui. São mensageiros de Deus. São seres poderosos, criados por Deus para atuarem como agentes ministradores da sua vontade soberana. Então os anjos atuam em todos os lugares sob ordem dos céus, do reino dos céus. E mas quem que está faltando aqui? Agora sou eu e você, que nós somos o quê? São todos os salvos em Cristo Jesus. Todos que receberam Cristo como seu Salvador e obedecem à sua palavra. Então veja só, e no reino de Deus, então nós temos acesso ao nosso Pai Celestial. Eita, coisa maravilhosa! Nós temos acesso direto a Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então veja só que quando eu faço parte do reino, e nós fazemos parte do reino dessa estrutura de poder, nós não somos qualquer coisa. Os anjos não têm o Espírito Santo dentro deles, mas você tem e eu tenho. Parou para pensar nisso? Que nós fazemos parte dessa grande estrutura de poder e nós fazemos parte da organização de poder do reino dos céus? Eu vou colocar um slide aqui para a gente dar uma olhada. Esse slide me chama muita atenção. É apenas uma representação. Eu vou até ampliar aqui, dê uma olhadinha, né? Esse slide aqui, ele nos mostra uma estrutura que eu parei para pensar um pouco, para poder fazer esse desenho aqui, para que nós possamos entender estrutura de poder. Nós estamos falando sobre organização do reino dos céus. Então, dê uma olhadinha aqui, aquilo que eu acabei de falar agora está representado nessa figura que está aqui. Você vai ver que, acima de tudo, está o trono de Deus. Jesus Cristo fala assim, e eu assentei com meu Pai no seu trono, ou seja, Jesus se colocou no mesmo nível de autoridades, e eu assentei com meu Pai. É claro que a palavra meu Pai, sempre Deus é acima de todas as coisas, mas Jesus está colocando um nível de exercício de autoridade. Eu sentei com meu Pai no seu trono. Não foi numa mesa, foi no trono, da onde governa. Isso é muito interessante quando nós caminhamos por essa revelação. Então veja só, o trono de Deus está acima de todas as coisas. Abaixo do trono de Deus, eu coloco aqui o tribunal divino. Tudo passa pelo tribunal divino. Tudo passa pelo tribunal divino.
Depois vem os serafins, eu estou colocando aqui classes de autoridades celestiais. Serafins, os querubins, os arcanjos, os anjos. Aí vem o terceiro céu, que é o paraíso. O segundo céu, que é esse céu das estrelas que você vê. O primeiro céu, que é o céu das nuvens, dos aviões. E chegamos na terra. Então veja só, e abaixo da terra o que tem? Abaixo da terra só tem o inferno. Por isso que é chamado inferno, vem da palavra inferior. Parte de baixo. Estão entendendo, meus amados? Só esse desenho aqui seria talvez umas 3 ou 4 aulas para a gente falar um pouco sobre isso. Tudo passa pelo tribunal divino, até a tua oração. E a resposta da tua oração também. Quem sabe um dia a gente volta para tratar dessa aula. Mas nós vamos tomar um cafezinho agora e daqui a pouquinho a gente volta para poder dar prosseguimento, tá bom? Então é um cafezinho assim, vai e volta. Para a gente dar prosseguimento nessa aula aqui. Bom, estamos de volta, né? Espero que você tenha tomado um cafezinho, tomado uma aguinha ali, para a gente poder prosseguir aqui. Mas olha só, eu queria que você, se puder anotar também, isso não está na apostila, eu coloquei esse desenho aqui para dar-nos um entendimento, porque quando fala assim, e Jesus Cristo esvaziou-se da sua glória, significa que ele estava no nível mais alto do trono, então ele passou pelos serafins, tornou-se menor. Passou pelos querubins, tornou-se menor. Passou pelos arcanjos, tornou-se menor. Passou pelos anjos. Veja só, Jesus foi abrindo mão da sua glória até chegar na terra. Parou para pensar nisso? E quando Jesus volta, você vai ver lá o livro de Salmos dizendo, né? Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças. É Jesus entrando de volta, reassumindo a sua autoridade sobre todos os níveis de autoridade na terra, no céu, no inferno, em todos os lugares. Muito maravilhoso isso. Mas nós estamos tratando então sobre a estrutura do reino dos céus. Você entendeu até aqui? Essa aula é muito importante porque tudo que nós vamos fazer aqui na terra, como igreja, como servo de Deus, você não pode perder a consciência de que você faz parte de um reino. Um reino que é poderoso, onipotente, de abrangência universal, ele é eterno, é perfeito, e você foi introduzido neste reino quando você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Mas você pode pensar, mas eu sou uma pessoa tão pequena. No reino de Deus não tem gente pequena, só tem gente salva. A ideia de pequeno e de grande é uma ideia humana. Jesus não gostava dessas expressões grande, pequeno, maior e menor. Ele queria pessoas que entendessem a grandeza do reino de Deus, e é um reino que ele se manifestou na terra para servir, para abençoar. Vamos caminhar um pouco mais. Nós vamos agora falar um pouco sobre as características do reino dos céus. Nós falamos sobre as características do reino humano. Lembra que nós falamos? Como é que ele é? Ele é legislativo, ele é judiciário, ele é dominador, ele tem ideias expansionistas, acumulador de riquezas, etc, etc e tal. Mas vamos ver agora a característica do reino dos céus. Uma característica importantíssima, aqui não está na sequência naturalmente, eu listei algumas delas, mas é mais do que isso também, o reino dos céus é um reino onipotente. Muito bem, é um reino onipotente. Ou seja, todo poder disponível no universo, todo poder emana do reino dos céus. A fonte desse poder é o nosso Deus. Ele é a fonte de todo o poder que circula no universo, seja poder humano, seja poder de uma bomba atômica, do átomo que está ali, todo poder emana do nosso Deus. Por isso ele é chamado onipotente, que vem da palavra omni, quer dizer todo-poderoso. Esse é o nome. Nele está todo o poder. E diz mais ainda a palavra de Deus no Salmo 62,
e 11. O poder pertence a ele. Deus falou uma vez, duas vezes ao ouvir isto, que o poder pertence a Deus. O poder, o dunamis, pertence a Deus. Outra característica do reino dos céus, onipresença. O reino dos céus abrange tudo, todas as coisas. Nada está de fora do reino. Nada. Até o mal está lá num cantinho lá dentro. Lembra que eu coloquei aquela figura aqui dos círculos azuis? E o inferno está lá? Significa domínio, debaixo de domínio do reino dos céus. Então, o reino dos céus, nada se sucede sem que o reino dos céus saiba. Nada, nem no pensamento humano, nem na mente de Satanás, nem na mente do inferno. O que está passando lá, a onisciência de Deus, ela conhece. Tremendo isso. Deus não tem problema de distância. Onipresença e onisciência, eu estou falando da onisciência, Deus conhece. Onipresença, ou seja, a autoridade de Deus, a presença de Deus, ela se manifesta ao mesmo tempo em todos os lugares. Deus está operando aqui no Brasil, é o mesmo Deus que está operando na Bolívia, na África, ao mesmo tempo. Deus não tem problema como ser humano. O ser humano diz assim, se eu estou aqui, eu não estou aí. Se eu estou em São Paulo, eu não estou no Rio de Janeiro. Porque eu sou limitado, eu só posso estar num lugar ao mesmo tempo. Nosso Deus não, ele não tem esse problema de temporalidade, de espacialidade. Outra característica importante do reino dos céus é um reino de santidade, de pureza. Veja só, o reino humano que está aqui, ele é influenciado por tudo que está se sucedendo aqui. Se o mundo jaz no maligno, o reino humano ele está circulando num ambiente onde o maligno está influenciando. Então, nos tornamos impuros. Mas o reino de Deus é um reino de santidade. E vou dizer mais ainda, é um reino santificador em Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Por isso que o Espírito Santo não chama só Espírito, é Espírito Santo. Tudo que está nos céus, que a gente toca, santifica a gente. Você toca na palavra, ela te santifica. Você está cheio do Espírito Santo, ele te santifica. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha que coisa maravilhosa. Porque o reino é um reino de santidade. Mas é um reino de justiça. Eita só. É interessante que quando eu olho para a palavra de Deus, lá diz que o trono de Deus é fundado em justiça. Deus, ele é o justo juiz que julga com equidade. É a justiça perfeita. Ela só é realizada em Deus. Só o reino de Deus pratica a justiça perfeita. Isso é tão sério. Quando eu falo de justiça, a justiça é um ato em que tudo que acontece no céu, na terra, no inferno, lembra que eu falei que passa pelo tribunal de Deus? A nossa oração passa pelo tribunal de Deus. A resposta da nossa oração passa pelo tribunal de Deus. Até Jesus Cristo passou pelo tribunal de Deus. Mas quando, pastor Ribeiro? Lembra que Jesus Cristo foi condenado? Quando ele assumiu todos os nossos pecados, ele assume, ele foi condenado porque no tribunal de Deus, ele estava revestido, entre aspas, de todos os pecados da humanidade. E ele assume o nosso lugar naquele tribunal, assume a nossa condenação naquele tribunal, para que eu e você hoje fôssemos livres. E porque é um reino de justiça. E Jesus morreu exatamente porque o reino de Deus é um reino de justiça. Vou explicar isso com mais clareza. A Bíblia, ela nos mostra Jesus Cristo aqui na terra preocupado em fazer as pessoas compreenderem que ele veio trazer o reino dos céus. Ele explicou isso para uma cozinheira que fazia bolo, explicou para um agricultor, explicou para um pescador, foi explicando para todo mundo. Jesus Cristo tinha uma preocupação em fazer com que todos entendessem
O que é o reino dos céus? Mas aí vamos lá, as pessoas dizem, mas eu quero o reino dos céus. Mas como o reino dos céus é um reino de santidade, a hora que você chegaria na porta do reino, é um reino de justiça também, você não ia poder entrar, porque você não é justo. Você é um pecador condenado. E por causa disto, Jesus Cristo, ele morre para cumprir a justiça de Deus, que seria cumprida em nós, para nos dar acesso à entrada ao reino dos céus. Então, quando eu entro no reino dos céus e eu recebo vestiduras de justiça, não é porque eu tenho, é porque Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário, conquistou por mim na cruz do Calvário. Foi por isso que Jesus morreu, para nos dar acesso a esse novo e vivo caminho. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. É um reino eterno. É um reino que não tem fim, não tem começo e não tem fim. Nós não temos muita ideia de uma coisa eterna, porque nós estamos num mundo limitado e finito. Então, as coisas eternas para nós não conseguimos imaginar. Coisa eterna, infinito, essas coisas a gente não consegue imaginar. A mente humana não consegue alcançar a dimensão dessas definições. Mas o reino de Deus é um reino eterno, é um reino que nunca acaba. Os reinos humanos são limitados e finitos, mas o reino dos céus não, esse é eterno. É um reino espiritual. Mas também é um reino material. O que eu quero dizer com isso? Porque o reino de Deus é tudo. Tudo está dentro do reino de Deus, as coisas visíveis e invisíveis, como a gente leu lá em Colossenses. Lembra? Coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades, domínios, né? Tudo isso faz parte do reino dos céus. Então vamos lá, isso aqui é muito interessante. Tem gente que acha que tudo é espiritual. Não, o reino de Deus é material. Deus criou a terra, Deus criou tudo que está no universo. Toda a matéria que está criada aí foi criação de Deus e faz parte do seu reino. É uma parte visível daquilo que Deus criou, mas tem uma parte invisível que Deus criou também. E você vai encontrar isso aí, lá no livro de Isaías, Isaías 45, Deus dizendo, eu formo todas as coisas, Deus está dizendo isso. Então, é um reino espiritual que age na parte invisível e age também na parte visível. Outra característica importante, é um reino perfeito. Ou seja, um reino perfeito é um reino que não precisa de atualizações, é um reino que não precisa de reformulações, porque ele é perfeito. As regras dele é perfeita, a justiça dele é perfeito, o processo educativo dele é perfeito, tudo dele é perfeito. Então esse é o reino de Deus. Outra característica importante do reino de Deus é um reino de amor. Já viu falar nisso, um reino de amor? Onde Deus ele não tem amor, ele é amor. É um reino de paz. Ou seja, é um reino que não tem conflito, não tem discussão, é um reino que não tem dissensão, não tem opiniões contrárias, porque ele é um reino de paz. Outra coisa importante, ele é um reino da verdade. O que é a verdade? Aonde não existe verdade, nós temos uma desestabilização do ser humano, das suas relações e das estruturas de poder. Vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos atravessando uma fase agora em que uma grande preocupação que chegou até a níveis de governos mundiais é o que nós chamamos de fake news, ou seja, notícias falsas. Uma notícia falsa, ela pode mudar o rumo de uma eleição. Uma notícia falsa, ela pode induzir uma taxa de inflação alta. Uma notícia falsa pode levar pessoas ao suicídio. Uma notícia falsa pode falir uma empresa. Uma notícia falsa pode causar pânico numa família. Uma notícia falsa, ela destrói todo um sistema humano de pensamento e também de relações. Veja a importância da verdade. Pelo contrário, a verdade, onde ela chega, ela é estruturante.
ela é segurança para todos os sistemas. Um sistema educacional que trabalha com a verdade, ele é um sistema abençoador que ele proporciona o crescimento das pessoas em bases sólidas. Uma igreja que trabalha com a verdade, ela é abençoadora. Por isso que Jesus Cristo ele se definiu que eu sou o caminho, a verdade também. Porque Jesus Cristo entendia que o ser humano tinha necessidade de ter uma referência humana acerca da verdade. Porque buscaram no poder político não acharam, buscaram no poder judiciário não acharam, buscaram no poder religioso não acharam. E Jesus Cristo vem dizendo, eu sou a verdade. Amado, que autoridade! Quem no mundo, não tem um ser humano no mundo que pode se levantar dizendo que ele é a verdade. Não que ele disse a verdade, mas que ele é a verdade. Porque essa é uma característica do reino de Deus. É um reino da verdade. Então, por isso que aquilo que Jesus Cristo falou na sua palavra, você deve crer nela, porque aquele que diz que ele é a verdade, tudo aquilo que Jesus Cristo falou terá o seu cumprimento. Ele diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tudo aquilo que Jesus Cristo liberou na forma profética ou na forma de instrução vai acontecer porque ele é a verdade, ele representa o reino da verdade. Estou falando aqui sobre característica do reino dos céus. Eu vou abrir um pouquinho mais essa área aqui, porque isso aqui me preocupa bastante. E quando eu cometo pequenas mentiras, quando eu ajo de falsidade, significa que eu estou violando princípios do reino dos céus. Porque o reino dos céus é tudo isso aqui, e ele é verdade também. E Deus espera que os seus filhos, eles sejam agentes da verdade, porque o reino dos céus é o reino da verdade. É o reino onde não tem simulação, é o reino onde não tem engano, é o reino onde não tem falsidade, é o reino da verdade. Mas também é o reino da sabedoria. A sabedoria está associada à prudência. A sabedoria, diferentemente da ciência, a ciência é o conhecimento, mas a sabedoria é a instrução que você tem para decidir. A instrução que você tem, baseada nos mais nobres fundamentos, para orientar. A sabedoria ela está associada a um conjunto de outras virtudes. A sabedoria está associada à paciência. A sabedoria está associada ao amor. A sabedoria está associada à justiça. A sabedoria está associada à mansidão. A sabedoria está associada a uma série de outras virtudes. Quando você chama uma pessoa de pessoa sábia, e o reino de Deus é um reino de sabedoria, e Deus está dizendo, e a palavra de Deus diz, se você não tem, peça que Deus dá. Salomão, com toda a sua riqueza, com todo o poder que tinha, ele escolheu pedir sabedoria, porque ele sabia que a sabedoria estava associada a muitas outras virtudes, e aonde a sabedoria chega, ela modifica todo um ambiente. E Salomão disse, eu preciso disso, porque eu preciso dessas virtudes para lidar com o povo de Deus. Então, um homem sem sabedoria corria o risco de errar nas suas ações, porque ele era um soberano, influenciava todo o povo de Israel. Ele disse, eu não posso influenciar da forma errada. Então ele pediu aquilo que faz parte do reino de Deus, dá-me sabedoria. E ele pediu sabedoria para julgar. E julgar não é só quando está sentado num tribunal. São situações, às vezes. Faz ou não faz tal coisa? É momento ou não é de fazer? Então ele precisa de sabedoria para tomar decisões, uma vez que ele era um soberano e afetava a vida de todo mundo. Então também é um reino de sabedoria. É um reino de vida. Oh, que coisa maravilhosa! O reino de Deus é um reino de vida. Porque tem o reino da morte, tem o reino das trevas, mas o reino de Deus é um reino de vida. Deus não lida com mortos, Deus lida com vivos. Isso é maravilhoso também. Então, se você se sente um pouco para baixo, alguma coisa, lembra, você faz parte de um reino de vida.
vida e vida com abundância. É um reino redentor. Olha só, o reino dos céus vem aqui na terra. A palavra redenção significa trazer de volta, restaurar outra vez, redimir, restaurar. Tudo isso faz parte do reino de Deus. Resgatar. Então ele veio aqui para pegar de volta. Por isso que ele é um reino redentor. A palavra redenção é: você caiu, perdeu a virtude, perdeu a riqueza, perdeu tudo, está lá embaixo. Alguém vem, pega você pela mão e te levanta e te coloca de volta na posição original. Isso chama-se redenção. Sem as marcas da queda. Porque senão você vem com o braço quebrado, com a perna torta. Não, a redenção ela é total. Então Jesus, quando ele veio trazendo o reino dos céus para a terra, ele é um reino redentor. Ele diz: a partir do momento que eu perdoo os teus pecados, não fica uma malinha escondida com os seus pecados. Quando Deus perdoa, Deus tira do seu plano de lembranças os nossos pecados passados. Então ele é um reino redentor. Deus coloca a gente no novo plano e fala: é daqui para frente agora. Ele é um reino criador. Você acha que Deus criou o universo e agora Deus tirou férias? Claro que não. O universo é uma coisa extremamente dinâmica. E a grandeza de Deus, ela se manifesta no universo nas mais variadas formas e em todo o tempo. Coisas novas estão acontecendo. No reino dos céus nada fica velho. É interessante aquela palavra de assim: eis que tudo se fez novo. As coisas no reino de Deus, elas se renovam, porque existe uma lei de renovo no reino de Deus. E você vai ver essa palavra renovo, ela caminha dentro da Bíblia, em vários lugares, sobretudo onde a coisa estava desgastada. Sobre onde havia ruínas, sobre onde havia deserto. E sempre a palavra renovo, ela está ligada a ambientes desfavoráveis. Então, é um reino de renovo também. Eu estou colocando aqui, amados, de uma maneira bastante resumida, característica do reino dos céus. É interessante que quando Deus ele cria o reino dos céus e ele idealiza criar na terra uma extensão do reino dos céus, ele começa a preparar a terra para receber o seu reino. E a visão de Deus é que a terra fosse uma extensão do reino dos céus, em todas as suas características. Então, quando a gente fala de reino, então Deus cria a terra, prepara o ambiente, e ele diz: e agora a terra está pronta, todos os seres vivos estão lá, e agora como é que vai ser o governo da terra? Bom, o governo, nós vamos criar um ser inteligente, que ele vai ser o nosso governante no planeta Terra. E Deus cria o homem, e Deus agora dá instruções para o homem. O homem era o único aluno de Deus aqui na Terra. E Deus cria o homem, e diz: agora eu vou instruí-lo para ele ser o governante desse ambiente chamado Terra, que é uma extensão do reino dos céus. E Deus então dá leis para ele, leis de governo. Deus dá para ele autoridade, Deus dá para Adão domínio, Deus dá para ele inteligência, e Deus dá para ele o poder de decisão, porque quem vai governar tem que aprender a decidir, quem vai governar tem que aprender a separar as coisas boas das coisas ruins, quem vai governar vai ter que rejeitar as coisas ruins e fazer as coisas boas, quem vai governar tem que aprender a ser exemplo, a liderar. Quem vai governar tem que demonstrar também que ele faz parte de um reino e ele está conectado ao reino dos céus. Então Deus prepara Adão para ele ser o governante. E Deus dá instruções para ele para que ele fosse o modelo de como o reino dos céus funciona, teria que funcionar aqui. Então Deus dá para Adão autoridade no campo físico, autoridade no campo espiritual. Deus enche ele de tudo que ele precisava. Deus dá para o homem parte da sua glória.
porque ele ia ser o agente do reino dos céus aqui na terra. E para ele governar no modelo de Deus, ele tinha que ter recebido instruções de Deus, tinha que ter recebido autoridade de Deus, tinha que ter recebido poder de Deus, para ele governar segundo a maneira como Deus pensa, como Deus age. Eu estou falando isso aqui, amados, porque nós estamos estudando sobre o reino dos céus. E tem hora que parece que nós estamos tão empobrecidos acerca do reino dos céus. Então, Deus, ele quando cria o homem, ele cria o homem e diz, mas vem cá, mas qual vai ser o perfil deste homem? Para ele ter autoridade, para ele ter poder, para ele ter sabedoria. Então Deus diz, ele só vai governar segundo o nosso modelo se ele for parecido com a gente. O que significa isso? Que este homem terá que ter nele a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus colocou parte dos atributos que é exclusivo dele. Quando ele cria o homem, ele coloca estes atributos no homem para que nós fôssemos o representante do Senhor, do reino dele aqui na terra. Quando eu falo de reino, então, na realidade, tudo aquilo que nós falamos aqui, acerca de características do reino, tudo isso deveria manifestar-se aqui na terra, através de Adão. Então, quando a gente fala que o reino de Deus é um reino de justiça, era para manifestar a justiça. É um reino da verdade, a verdade. É um reino de amor, amor. É um reino de santidade, santidade. Tudo isso deveria estar funcionando aqui segundo o modelo de Deus. Porque quando a gente fala de reino, nós estamos falando da forma de pensar. Então, Deus estabeleceu o seguinte, o ser que nós criamos chamado homem, ele tem que assumir a forma de pensar do reino dos céus. Ele tem que assumir a forma de pensar com sabedoria. Ele tem que assumir a forma de pensar com justiça. Ele tem que assumir a forma de pensar com amor. Ele tem que assumir a forma de pensar como o céu pensa, com verdade. Ele tem que assumir a forma de pensar como o céu é. Então Deus transfere a cultura dos céus, do reino dos céus, para Adão e diz, você agora será o disseminador da cultura do reino dos céus aí na terra. Olha que enorme responsabilidade que recebeu o primeiro homem. E por isso que Deus andava com Adão, instruindo-o nos princípios do reino, para que Adão estabelecesse um reino aqui que fosse um espelho do que acontece no céu. Se o modelo de Deus tivesse funcionado plenamente na vida de Adão, Jesus Cristo nem teria vindo à Terra. Imaginem hoje, nós estamos num ambiente onde a presença de Deus seria algo visível dos seres humanos, onde você viria a verdade operando em toda a terra, a paz operando em toda a terra, a justiça operando em toda a terra, a pureza operando em toda a terra. Já imaginou nisso? Tem hora que eu paro para pensar nas minhas reflexões. Eu assim, imagina se na terra, a partir de agora, não tem mais guerra, não tem mais nenhum conflito. Aboliu-se todas as armas da terra, não tem mais arma nenhuma para um ferir o outro. Não existe mais arma humana. Então, ou seja, a partir de hoje, não tem mais conflito na terra. Você imagina se nós tirássemos todas as doenças do mundo assim, ó. Tiram-se todas as doenças. Tiram-se toda a miséria, tira toda a pobreza, tira-se toda a violência. Vai tirando essas coisas que nos incomodam. Tira toda a imoralidade, tira toda a idolatria. Vamos tirando tudo isso. Você vai ver que começa a aparecer o quê? O reino dos céus de volta. Certa vez eu estava na casa de uma pessoa pregando o evangelho. E nesta casa, era uma autoridade aqui na cidade, e cada filho tinha uma religião diferente. Onde o pai disse, olha, eu sou assim meio, acredito em alguma coisa, mas é uma pessoa assim que no fundo, não tinha uma referência de fé. Uma filha disse que ela era liberal,
o outro disse que ele era espírita, o outro disse que não sabia o que era. Então, cada um disse uma coisa. A esposa disse que era católica. E me chamaram nesta casa, eu fui lá fazer uma visita, e quando eu cheguei lá, eles sabendo que eu sou um pastor, a conversa começou bem no início, e num certo momento, cada um começou a puxar para um lado. E eu observei que cada um estava num campo diferente. E ali a conversa estava um pouco equilibrada, ninguém querendo interferir na forma de crer do outro. E eu olhei aquela situação, eu disse, mas como pastor tem que ser uma pessoa ousada, eu posso entrar nessa conversa aqui? E disse assim, vocês perceberam que quando nós tratamos de religião, cada um de nós ficou num campo diferente? E eu comecei a tratar, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou levar o reino de Deus. Eu perguntei assim, quem aqui que quer eleger o amor como uma virtude para a sua vida? Todo mundo disse, não, isso aqui a gente quer. Quem de vocês aqui quer a paz? Não, tudo isso nós queremos. Quem aqui quer a verdade? Nós queremos. Quem aqui quer a sabedoria? Nós queremos. Quem aqui quer a vida eterna? Todo mundo queria. Eu falei, tudo isso está no reino dos céus. E que eu achei interessante, que uma pessoa ali, que ela era tipo orientador espiritual da família, que não era o pai, naturalmente, ele se levanta e diz assim, pastor, tudo isso a gente quer. Quando ele ficou em pé, todo mundo naquela sala ficou em pé também, dizendo, isso aqui a gente quer. Até a senhora que estava na cozinha fazendo o almoço, ela apagou o fogo, veio e falou assim, me põe no meio também, que isso aí também eu quero. Sabe por quê? Eu ofereci para aquelas pessoas, não a minha religião, eu ofereci o reino dos céus. Eu trabalho também como capelão em algumas instituições aqui na cidade. O que eu levo para elas é o reino dos céus. O que está faltando hoje para a gente como líderes é procurar conhecer melhor o reino dos céus, ter experiências com aquilo que o reino dos céus pode nos oferecer e oferecemos o reino dos céus para as pessoas na pessoa de Jesus Cristo. Ele é que nos dá acesso ao reino dos céus pela sua morte na cruz do Calvário. Então, o grande problema nosso hoje, e aqui eu estou falando para líderes, é que nós colocamos uma imagem na frente do reino dos céus e que às vezes essa imagem chama-se a minha denominação. Então, quando você vai pregar o evangelho, você vai levando a sua denominação na frente. E denominação, igreja, ninguém quer. Mas as pessoas, elas querem o reino dos céus. E é por isso que Jesus Cristo não veio introduzir uma religião na terra. Ele está dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o reino é um governo que tem leis, que tem a sua cultura, é a cultura da santidade, da pureza, da verdade, da justiça, tem as suas leis, tem o seu sistema de justiça. Então Jesus vem trazendo isso. Então, quando eu vou pregar o evangelho e Jesus Cristo nos elege para fazermos isso, eu tenho que ser um agente do reino dos céus, falando aquilo que o reino dos céus me manda falar. Então, eu estou nesta terra aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou nesta terra aqui e em Jesus Cristo eu sou um embaixador do reino. Você, líder, você é um embaixador do reino. Então, quando a gente é embaixador em algum lugar, e os embaixadores são assim, eles sabem disso, ele chega num país e lá pode ser todo mundo autoritário, seja lá o que for, o embaixador está lá. E aí o governante daquele país chega para o embaixador e diz assim, nós pensamos assim, como é que você pensa? O embaixador ele fala assim, eu não penso, eu vou falar como o meu governo pensa. Ele fala pelo governo ao qual ele pertence. Ele não fala no nome dele. Porque se ele falar no nome dele, ele está agindo de forma incorreta. Porque o embaixador não fala no seu nome, ele fala no nome do seu governo. Ele fala no nome do seu reino. É tão interessante que você pode estar em qualquer reino da terra aqui, falando de reinos humanos, que você chega lá como embaixador. Você tem uma coisa chamada imunidade diplomática. Ou seja,
Vamos pegar um caso aqui no Brasil. Nem multado os carros diplomáticos estrangeiros são. Ninguém pode tocar no embaixador. Porque se alguém toca no embaixador, você está tocando no governo do país a que ele representa. Então, se você cometer um ato violento contra o embaixador, você está cometendo um ato de violência contra o reino ao qual ele pertence. Porque o embaixador ele é representante do reino. E Jesus Cristo vem e fala para a gente assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Está dizendo, vocês, como representantes do meu reino, serão o farol para as nações. Que responsabilidade Jesus Cristo nos dá? Uma responsabilidade enorme. Mas é exatamente isso. Por quê? Porque nós somos representantes do reino dos céus. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui na nossa aula, caminhando para o final, mas eu queria deixar essa mensagem para você. Eu coloquei essa aula aqui sobre o reino dos céus, porque a nossa visão sobre o reino dos céus está muito empobrecida. Nós parece que absorvemos uma cultura em que o reino do céu foi diminuindo numa dimensão tal e que ele está desaparecendo da visibilidade dos cristãos. Parece que tudo que eu quero é que Deus me dê uma ajudazinha para eu continuar vivendo aqui a minha vida pequenininha. E só isso. O reino não é isso. Um reino, onde ele chega, ele implanta suas leis e ele começa a se expandir. Lembra que Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou uma medida de fermento? Porque ele está dizendo o seguinte, colocou a medida lá, daqui a pouco, toda a massa estava levedada, ou seja, houve uma propagação de um efeito na massa que toda ela foi tocada pelo fermento, pela ação química do fermento, da levedura. Então veja só, se eu estou colocado aqui na terra para ser um representante do reino dos céus, eu tenho que conhecer o que é o reino dos céus e como ele opera. Você tem que conhecer o reino dos céus e tem que saber como o reino dos céus opera. Porque quando eu prego o evangelho, eu estou pregando para as pessoas exatamente o reino dos céus. Eu estou dando a elas a oportunidade de elas tomarem uma decisão, de sair de debaixo dos reinos que está oprimindo elas e elas passarem para o reino de Deus. Vou dizer uma coisa a mais aqui para você. O reino que a gente serve, nós ficamos parecidos com o soberano dele. Se você for, por exemplo, num país onde tem rei e as pessoas obedecem ao rei, eles ficam parecidos com ele. Se você está num ambiente onde o reino do mal opera e você se submete a ele, você fica parecido com o dono do reino do mal. Mas se você está no reino dos céus e você se submete a ele, você absorve o pensamento dele, a cultura dele, sabe o que vai acontecer? Você fica parecido com o dono do reino dos céus. Por isso que a gente fala assim, até que a imagem de Cristo complete em vós, né? Até atingir a estatura de varão perfeito. O que significa isso? É você começar cada dia se submeter de tal maneira às regras do reino dos céus e que você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que foi a representação física do reino dos céus aqui na terra. Então significa que existe um trabalho a fazer em mim e em você, para que nós ficamos cada vez mais parecidos com o reino dos céus, e aí eu começo a influenciar o mundo. Aí eu começo a ser sal de verdade. Aí eu começo a ser luz da terra, luz do mundo de verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O alvo do reino dos céus aqui na terra somos nós, os seres humanos, como está nesse slide aqui, alvo do reino dos céus. O reino dos céus tem um alvo muito bem definido na terra, o homem. Pois o dono do reino quer que todos se salvem e que os salvos sejam perseverantes, fiéis, frutíferos e que vivam as virtudes de um cidadão que pertence ao seu reino.
Então agora começa a aparecer uma coisa interessante aqui. Quando eu passo a pertencer ao reino dos céus, eu adquiro uma coisa chamada cidadania do céu. Então significa que aonde eu passo, todo o mundo espiritual sabe que eu não sou um cidadão daqui, eu sou um cidadão de lá. Eu sou um cidadão que faço parte do reino dos céus. Porque o meu jeito de falar é de lá. Vou dar um exemplo. Eu morei na Itália e aprendi a falar o italiano, porque eu tinha que aprender, porque o trabalho lá exigia que a gente interagisse com todo mundo. Alguém fala assim, você fala fluentemente o italiano, mas você não é daqui, né? Aí eu estava um dia falando com os americanos, você fala o inglês aqui, legal, mas você não é daqui, né? Aí fui para a França, você fala o francês, legal, mas você não é daqui, né? Por quê? Mesmo sem eu falar nada, eu apresentava características do meu jeito de falar, do meu jeito de ser, que não era de um cidadão daquele lugar. Da mesma forma, quando nós fazemos parte do reino dos céus, você vive o reino dos céus em você, que a Bíblia diz que o reino dos céus agora não vem com a aparência exterior, mas ele estará em vós, diz a palavra de Deus. Então, aonde a gente vai, você pensa como o reino pensa, você enxerga como o reino enxerga, você sente como o reino sente, e você age como o reino age, você fala como o reino fala. Então, consequentemente, aonde você chega, você é identificado como cidadão do reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele tem como alvo aqui na terra, eu e você. E nós temos que entender isso agora como líderes e que vamos ensinar isso para outras pessoas. Nós vamos dar aula numa classe de discipulado e nós vamos mostrar para as pessoas que aceitaram Jesus e que elas estão sendo preparadas para serem cidadãs do céu. Elas não estão preparadas para batizar. O batismo é apenas um ato, mas elas terão que ser preparadas para receberem a cidadania do reino dos céus. Elas estão sendo preparadas para serem santas, para viverem a verdade, para serem pessoas sábias, para serem pessoas que agem segundo as virtudes do reino dos céus. Então o discipulado é o primeiro encontro que você tem com a pessoa para prepará-la na cultura do reino dos céus. Entendes isso, meus amados irmãos? O reino dos céus é poderoso. Toda vez que você estiver passando por luta, passando por dificuldade, essa mensagem agora é mensagem pastoral para você, lembre-se que você faz parte de um reino. Um reino que é o reino da vida, um reino que venceu a morte, um reino que tem a chave do inferno. Quando o diabo olhar para você, ele tem que ver em você todas as características de um cidadão do reino. Ele tem que dizer, com esse cidadão eu não posso, porque ele é um cidadão do reino. Tudo bem até aqui? Nós estamos caminhando para o final da nossa aula. Lembre dessa palavra que eu estou falando aqui, né? O Senhor Deus, ele vê com tanto valor o que ele criou aqui na terra e os seres humanos, que ele manda Jesus Cristo para reintroduzir o reino aqui, porque existe uma coisa chamada legalidade. Como Deus não podia mandar um anjo para vir aqui restaurar a gente? Porque quando se trata de reino, existe a chamada legalidade. Quem é que tem legalidade para representar o reino? Então, por isso que Deus mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por causa da legalidade, porque o assunto que estava em jogo era assunto de reino. Não era um assunto apenas uma coisa menor. Portanto, meus amados, aqui eu vou colocar esse slide aqui do pessoal dos salvos, não pessoal dos salvos, entrando no reino dos céus, e nós entraremos lá um dia na capital, e nós vamos receber as nossas vestiduras de justiça. Vou dizer uma coisa para você, a hora que nós entrarmos lá na capital, lá só entra com as vestes próprias para entrarem lá. Então Jesus vai vir aqui na terra, vai arrebatar a sua igreja e vai dizer assim, vou levá-los para conhecer e viverem na capital, a Jerusalém Celestial. E quando a gente chegar lá, nós vamos ser recebidos com festa, a grande festa do reino, chamada Festa das Bodas. Pense nisso, você é o convidado para a festa do reino.
Um reino abençoado, um reino abençoador. E aí, assim, amados, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, mas veja esse slide aqui. Nós estamos vivendo num mundo em que temos pressões sobre nós. Pressão do reino humano, pressão do reino das trevas, e o reino de Deus, ele está disponível. É um reino que não nos pressiona, é um reino que chega para nós como oferta de amor para as nossas vidas. Mas nós temos que aprender a lidar com as pressões dos outros reinos que estão aqui. E para isso, na aula que vem, nós estaremos falando sobre pressão de outros reinos. Portanto, a nossa aula se encerra aqui, né? Nós vamos dar continuidade na aula que vem. Não falte a aula que vem, porque a aula que vem é a continuidade da aula de hoje. Você está inserido num ambiente onde o reino dos céus foi manifesto nesse ambiente, mas tem outros reinos agindo aqui. Então eu espero você na próxima aula. Vamos caminhar juntos. Encerramos aqui e até a próxima aula, querendo Deus.